Gente, boa noite. Tudo bem, turma? Muito bom, vamos lá. Mais uma terça-feira juntos. Programa Implante, Saúde e Bem-Estar. Comigo, sou o Dr. Paulo Leal, cirurgião buco-maxilofacial. E você que ouve o programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo, extremamente bem-vindo ao programa. O programa fala de implantes dentários, a inter-relação dos implantes com a sua saúde bucal e corporal. Implante, saúde e bem-estar tem uma relação íntima, direta, forte, importante entre a boca e o resto do seu organismo, o resto do seu corpo. Então o programa é isso, o programa fala basicamente sobre implantes. Hoje nós vamos falar, porque o Dr. Júlio Andrade está aqui do meu lado. Dr. Júlio Andrade é responsável pela área de prótese, estética e também de implantes lá do Estúdio do Sorriso IOP. Se você está vendo pela câmera da Rádio Mundial, estamos ao vivo, é só entrar no site. Se você puder entrar no site, quiser entrar no site da Rádio Mundial, estamos ao vivo. Tem um íconezinho na parte de cima da tela, assista ao vivo, estamos aqui. Dr. Júlio Andrade do meu lado esquerdo, e eu aqui, quem vos fala, tá? Então, se quiser entrar, www.radiomundial.com.br, tem um íconezinho, assista ao vivo no lado direito superior da tela. Se quiser participar, é um grande prazer. Então, o Dr. Júlio Andrade está aqui do meu lado. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre próteses mal adaptadas. A gente fala sempre, mas por que nós vamos falar sobre próteses mal adaptadas ou ausência de dentes? Qual a consequência que isso pode ter? Problemas de disfunção de articulação. E aí, eu quero falar um pouquinho hoje sobre plaquetas, que é uma forma de tratamento, uma forma de terapia para quem tem disfunções de articulação temporomandibular. Tá? A causa pode ser próteses mal adaptadas, a causa pode ser ausência de dentes, a causa pode ser estresse. Tem algumas causas da disfunção da articulação temporomandibular. E aí o Dr. Júlio vai falar um pouquinho das causas e eu vou falar a consequência, a disfunção da articulação e o tratamento com plaquetas, que é uma coisa interessante. Não são todos os casos que a gente trata com plaquetas, mas alguns casos a gente consegue tratar com plaquetas, melhora a função, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então é isso, o programa é oferecimento Estúdio do Sorriso IOP, Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, em frente ao Shopping Santa Cruz, onde tem a estação de metrô Santa Cruz, linha azul. Então, nosso prédio está bem em frente mesmo ao Shopping Santa Cruz, estação de metrô Santa Cruz, linha azul. E ao lado mesmo, vizinho, estação de metrô Santa Cruz, linha lilás. Então, fica muito fácil para quem vai de metrô, fica muito tranquilo. Então, rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Telefone do estúdio, tô com cabeça não tá boa hoje, do Estúdio do Sorriso IOP, 5083-2493, 5083-2493, 5083-2493, estou dando um telefone só, mais fácil de gravar. Agora não tem ninguém no Estúdio do Sorriso, mas o nosso WhatsApp está ligado, se você quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 97466-8119, tá bom? E se você estiver vendo o programa ou quiser participar, ligar para cá, estamos aqui ao vivo, quiser conversar conosco, fazer uma pergunta sobre implantes, problemas de próteses mal adaptadas e problemas de disfunção de articulação temporomandibular, dores na articulação temporomandibular. Então você que sofre com dores de cabeça frequentes, dor na nuca, dor no pescoço, são as dores cervicais, dor nas costas, dores lombares, tem a ver com a articulação, doutor Paulo? Sim, tem a ver com a articulação temporomandibular. Estalos no ouvido, né? Porque a articulação temporomandibular, ela é muito próxima ao seu ouvido, então abre e fecha a boca, tem aqueles estalos, pec, 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 estalos, zumbidos no ouvido, zumbido é uma coisa terrível para quem sofre de disfunção de articulação.
Dor no fundo dos olhos, tem a ver, doutor Paulo? Tem a ver, musculaturas internas, tá bom? Que ligam a articulação, o disco da articulação aos músculos da base da órbita. Então tem aquele mal-estar, uma pressão no fundo dos olhos. Tem a ver? Tem a ver. Bruxismos, o ranger dos dentes. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, ligue para cá, para a gente bater um papo. 3171-0221. 3171-0221, tá? É o telefone aqui da Rádio Mundial. E é isso, vamos lá, vamos começar o programa. Boa noite, doutor Júlio. Vamos falar um pouquinho sobre próteses mal adaptadas, ausência de dentes, problemas que podem ocasionar disfunções de articulação. Boa noite. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, amigos, minhas amigas. É um assunto que a gente já vem falando há algum tempo, as próteses mal adaptadas, o que pode provocar, o que são, na verdade, né, o que acontece. Então, é bem interessante a gente saber também que não é só a mal adaptado, não significa só aquela que machuca, aquela que provoca alguma dor, mas sim a mal adaptação da oclusão, da mordida, que pode provocar disfunção de ATM. Então a gente tem uma série de lesões que podem acontecer nas próteses mal adaptadas, inclusive as disfunções de ATM. Semana passada a gente falou alguma coisinha sobre lesões bucais, que foi até bem corrido, porque eu falei, então, se a gente começar a falar de lesão bucal aqui, nós vamos ficar 3 dias aqui e não vamos parar. E então a gente falou alguma coisinha disso daí. A gente pode focar um pouco mais em próteses, né, mal adaptadas, o que pode provocar, as lesões que podem provocar isso, e também fora a disfunção de ATM. A gente tem algumas lesões que são bastante importantes nessa parte da mal adaptação, como a gente tem as hiperplasias, né, que nada mais são do que crescimentos gengivais anormais ali, cresce uma pele, né, estranha por causa da má adaptação. A gente tem as próprias lesões ocasionadas por fungos, né, a candidíase, né, a quelite angular, alguma coisa assim, que também são relacionadas com a má adaptação da prótese. Mas eu vou focar mais nessa parte de oclusão hoje, que é a que a gente, né, para a gente poder direcionar mais para a parte de ATM. O que significa isso? O que é uma má oclusão? Todo mundo tem um encaixe dos dentes, né? Existe digamos, uma regra, uma regra que fala assim, o tal dente tem que encostar em tal outro dente, né? Eu não vou ficar falando assim tecnicamente porque é muito complicado, mas a gente que é profissional da área, a gente sabe que o primeiro molar tem que encostar na cúspide, tal, então é meio complicado tecnicamente, mas existe uma regra para isso que a gente tem que seguir para se ter uma boa oclusão. E quando você não tem isso, você começa a ter alguns problemas de disfunção de ATM. As próteses, principalmente, você consegue ter uma adaptação legal da oclusão quando são bem feitas e quando não estão desgastadas. Quando elas passam a ter desgaste dessas próteses, elas passam a não ter a dimensão vertical, a altura correta de oclusão, elas passam a não ter o encaixe correto, e isso vai lesionando toda essa parte da articulação temporomandibular. Aí você entra também, não só na parte prótese, mas nos dentes também. Você tem os dentes que não estão muito bem encaixados, ou a falta de dentes. Então isso tudo começa a provocar, como o Dr. Paulo falou agora há pouco, às vezes dores de cabeça, dores de fundo de olho, e se confunde muito com alguns outros problemas, e na verdade nada mais é do que um problema de articulação temporomandibular. É muito assim, é complicado a gente falar só sobre a prótese mal adaptada, porque você tem pacientes que têm dentes também, então você não consegue falar só sobre a prótese, tem que falar também dos pacientes que têm alguns dentes, né, que estão aí com problemas de oclusão, com problemas da mordida. Então tem que tomar cuidado com isso, gente, tem que sempre estar olhando. Existem aparelhos corretivos que podem ajudar, mas o principal realmente é você ter uma busca profissional para poder realizar esse encaixe correto da oclusão.
para a gente não ter nenhum problema de disfunção temporomandibular, que não é muito difícil não ter quando tem uma peça mal adaptada ou falta de dente, alguma coisa do tipo. Acho que o Dr. Paulo pode comentar melhor sobre isso. Gente, assim, olha, quando existe uma disfunção na sua mastigação, o que é uma disfunção? A função é quando você tem todos os dentes encaixados ou quando você tem as suas próteses num bom encaixe, tanto próteses fixas como próteses removíveis, próteses de pôr e tirar, não é? Próteses totais, as danadinhas das dentaduras, se elas têm um bom encaixe, um bom posicionamento, se elas estão fixas, se elas estão firmes na sua mastigação, isso é uma oclusão e isso é uma função. A função está correta, está sendo trabalhada. Quando isso não acontece, existe uma disfunção. Quando a gente fala aqui de próteses mal adaptadas, essa disfunção do encaixe, essa disfunção da oclusão, do posicionamento dos dentes, faz com que a sua mandíbula é o osso inferior, onde você tem os dentes inferiores, a sua mandíbula mude de posição. E se ela muda de posição, se ela vai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro lado, ela faz com que a sua articulação temporomandibular, a articulação temporomandibular é a articulação que fica na frente do ouvido, de abertura e fechamento da sua boca. Abertura, fechamento, lateralidade, vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, volta para trás. Isso é a articulação temporomandibular. Uma articulação, eu já falei isso aqui várias vezes, a articulação ela tem uma série de funções anatômicas, ela tem uma série de requisitos anatômicos ali. Esses requisitos anatômicos, eles têm que ter uma função. Então, por exemplo, o disco da articulação, a articulação temporomandibular, ela é muito semelhante à articulação de joelho, de cotovelo, ela é uma articulação sinovial. Chama articulação sinovial. Então tem uma cápsula, tem o disco, que é o menisco. Esse disco tem que estar entre os ossos que se movimentam. Nesse caso, um osso de movimento e um osso fixo. O osso que movimenta é o osso da mandíbula. Existe ali uma série de funções anatômicas que são importantes e que devem ser preservadas. Um líquido sinovial na articulação é como um óleo de motor. As peças do motor, para que se movimentem e não gastem, tem que ter óleo. Na articulação, tem que ter um líquido. Nesse caso, líquido sinovial. Se isso acontece, se nessa situação ocorre uma disfunção, o disco cartilaginoso sai um pouco de lugar, os ligamentos estão mais rígidos, a posição dos ossos não está correta, começa a ocasionar uma disfunção. E aí você tem inflamações, você tem desgastes, você tem uma série de consequências na sua articulação que são muito perigosas. O problema da articulação temporomandibular, ele é um problema progressivo, degenerativo. Ele aumenta e gasta, aumenta e gasta. Muito bem. Quando a gente recebe um paciente com uma disfunção articular e a disfunção articular causa dores, e aí nós voltamos ao início do programa, dor de cabeça, dor muscular, dor do lado do rosto, dor na parte lateral da cabeça, então que se confunde muito com enxaquecas, muitos pacientes têm enxaquecas constantes, dores cervicais, dores no pescoço. Por quê? Se a mandíbula, que é o osso móvel, mudou de posição, a sua cabeça mudou também. Então, precisa ali de um tratamento. Claro que tem uma série de exames a serem feitos, ressonância magnética para ver posição do menisco, ressonância magnética para ver se a cápsula está ok, se o líquido sinovial está ok, se não está diminuído a quantidade de líquido. E a gente tem um tratamento para isso. E aí vamos chegar onde eu quero falar hoje. Um dos tratamentos para determinados casos, e um tratamento que é muito bom, que
eu faço já há muitos anos, é um tratamento mundialmente conhecido, muitos profissionais no mundo fazem, é um tratamento com plaquetas na articulação. Obviamente que nós estamos falando para casos específicos, tá? Isso, que fique bem claro, não é para todo tipo de tratamento, mas para uma série de casos de problemas de articulação, as plaquetas são muito importantes. A gente injeta plaquetas do seu organismo, você que vai tratar, as plaquetas são retiradas do seu organismo, do seu sangue. Porque o que são plaquetas? Plaquetas são células sanguíneas, células do sangue, que são produzidas na medula óssea e que têm como função básica coagulação. Então, se nós vamos fazer uma cirurgia e existe um sangramento, ou mesmo se você se corta, um corte pequeno, quem ajuda na coagulação desse sangue são as plaquetas. Mas, nesse caso específico, nós podemos tirar a gente tira o seu sangue, né? Você que vai tratar um problema de articulação. Gente, ó, vou falar de plaqueta, mas é óbvio que para se arrumar tudo isso, a gente tem que arrumar oclusão, a gente tem que colocar implante, a gente tem que colocar dente, a gente não pode ter ausência de dentes, não pode ter prótese mal adaptada, tem uma série de outros tratamentos que são extremamente importantes. Não pode mastigar só de um lado, tem que mastigar bilateralmente, porque senão um lado do seu crânio trabalha mais do que o outro, ou trabalha com intensidades diferentes. Então, tem uma série de fatores que são importantes para o tratamento de uma disfunção de articulação. E eu estou dizendo isso porque a disfunção da articulação causa dor. E a história da plaqueta, juntamente com tudo isso, com todo um tratamento, fisioterapia, placas de tratamento de ATM, são placas de Michigan, são placas específicas de tratamento de ATM, mas juntamente a isso, as plaquetas, para determinados casos, em que fique claro isso, elas melhoram a função. A plaqueta, quando ela é separada, e a gente tira o sangue, coloca numa centrífuga, o sangue é centrifugado, a plaqueta é do próprio paciente. O sangue é centrifugado e a gente separa as plaquetas das hemácias e dos leucócitos. E essa plaqueta, nesse momento, se torna o que nós chamamos de fator de crescimento. E tem uma série de funções esse fator de crescimento. A plaqueta melhora a função da região da articulação, diminui inflamações. É um tratamento muito natural, porque é do seu sangue, é um tratamento de você que vai tratar, obviamente. É um tratamento específico para você. Ele é feito para você, porque é do seu sangue. E essas plaquetas, elas melhoram muito, diminuem inflamações, elas melhoram a função, já existem trabalhos mostrando que elas podem melhorar a formação de tecido. Então, se você tem um menisco que está sendo gasto, essa plaqueta pode melhorar um pouco a formação desse tecido do menisco ou da cápsula, não é? O menisco é mais complicado porque ele é avascularizado. Então, da cápsula, melhora o líquido dentro, tá? Então, as plaquetas são muito importantes. Eu queria hoje falar sobre isso porque é um tratamento, volto a dizer, específico, que precisa de muito planejamento. Mas é um tratamento que diminui muito a sintomatologia de dor. Eu vou atender uma pessoa que já estamos na correria aqui, mas vou atender. Oi, quem está na linha? Oi, boa noite, doutor. É boa Pedro. Noite. Vitor? Não, Pedro. Pedro. Oi, Pedro, que eu posso te ajudar? O meu tema, ele foge um pouco do assunto da noite, não sei se é possível você me ajudar. Claro que sim. Mas eu tenho acho que eu estou com um problema periodontal, e eu tenho comprado alguns enxaguantes bucais, algumas pastas assim direcionadas para evitar o tártaro, mas eu tenho observado que a gengiva ela fica constantemente com sangramento. Tá. Aí eu não sei se é porque eu tenho uma perda de um dente que eu ainda não
não fiz a reposição dele, pela questão da minha arcada, que ela é um pouco para frente, inclusive eu usei durante muitos anos o aparelho móvel e fixo, ao ponto da dentista falou, olha, sua arcada ela é um pouco mais para frente, né? Não sei se esse é o termo. Então não vai ficar tão alinhado quanto deveria. Certo. Mas essa questão me incomoda muito. Aí ouvindo agora o programa, eu sinto, acho que eu tenho um bruxismo também. Claro. E aí eu não sei se isso pode ter uma correlação, né, desse sangramento constante na gengiva. Vamos lá. Ó, eu não tenho muito tempo, eu vou responder rapidamente e vou passar depois o telefone do WhatsApp, o número do WhatsApp, e você manda uma mensagem para mim e eu respondo, que o programa vai acabar. Mas eu vou responder rapidamente isso. O que acontece no sangramento, o que é o sangramento? Existe ali um exudato, um líquido, uma inflamação na tua região gengival que pode ser ocasionado por uma série de fatores. Pode ser bactéria, porque pode ser tártaro, e o tártaro nada mais é do que colônia de bactéria que, leigamente falando, morreram as bactérias, formaram uma colônia, formaram um tártaro. Trauma, pode ser bruxismo, pode ser apertamento. Tem uma série de fatores que ocasionam uma gengivite, ocasionam uma inflamação gengival. Você tem que descobrir qual o fator, porque não adianta tirar, é a mesma história do sapato e do calo. Se você tem o calo, se a gente não trocar o sapato, o calo continua. Se é o sapato, estou dando um exemplo de bate-papo aqui. A gente tem que achar qual o problema que ocasiona uma inflamação, qual o problema que ocasiona um sangramento. Ficar só passando ou uma pasta ou um enxaguante bucal, se não for na causa, a gente não consegue tirar a consequência. Então, eu vou passar aqui o número do WhatsApp e você mande para mim uma pergunta e eu respondo com o maior prazer. Infelizmente, eu tenho 1 minuto só e eu não consigo responder. Mas, basicamente, é isso. A gente tem que tirar a causa e tem que descobrir a causa. E existem algumas causas para uma inflamação gengival. Tá bom? Obrigado, viu? Um abraço. Vou passar daqui a pouquinho o WhatsApp para você. Gente, ó, é muito rápido. Eu tenho 1 minuto só. Eu vou passar de novo endereço, telefone, enfim. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem sim por WhatsApp e a gente responde com o maior prazer. E se quiser fazer uma visita, também é muito bem-vindo. O Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, 4º andar, em frente ao shopping e metrô Santa Cruz, ao lado do metrô Santa Cruz, linha Lilás, e em frente ao metrô Santa Cruz, linha azul. Telefone do Estúdio do Sorriso IOP, 5083-2493, 5083-2493, 5083-2493. Nosso WhatsApp, podem mandar perguntas que a gente responde, viu, gente? Marcar consulta, enfim, o WhatsApp é para isso. 97466-8119. Se alguém quiser conhecer melhor o Estúdio do Sorriso, entre na nossa página, tem o site e tal, mas a página do Facebook é bem bacana, porque mostra o nosso dia a dia, o que a gente faz, enfim, é bem interessante. A página do Facebook é Estúdio, com S mudo, Estúdio do Sorriso IOP. Tá bom, turma? Olha, foi na correria aqui porque o tempo acabou. Pedro, me desculpa, eu não consegui responder totalmente para você. Mas manda uma pergunta para mim, eu respondo com o maior prazer. Eu, o Dr. Júlio. Tá bom, turma? Muito bom, o programa acabou. Semana que vem tem mais. Terça-feira que vem estamos de volta, eu, Dr. Júlio. Uma boa semana para todo mundo, um beijo, tchau. Boa semana a todos, fiquem com Deus. Até.